Muito obrigado, Gabriela. Vocês me ouvem bem? Sim, te ouvimos bem, Leandro. Que bom. Obrigado. É uma satisfação gigantesca estar aqui hoje. Eu realmente gosto muito de trabalhar na Redditor, mas eu gosto especialmente das atividades do IDOR. Tenho um orgulho gigantesco de ter o IDOR dentro da Redditor. Para a gente é uma oportunidade sem igual ter uma instituição tão comprometida com a inovação, com a formação de pessoas, com a pesquisa de ponta, com a busca o mais rápido possível pelo bem da sociedade. E tudo isso está simbolizado no IDOR. Então, estar aqui hoje moderando essa mesa, para mim, é uma enorme satisfação, um enorme orgulho. E não é uma mesa simples, a gente tem três feras aqui. A gente vai poder hoje discutir muito sobre inovações que fizeram a diferença na pandemia, mas eu iria além. Foram inovações que diminuíram o sofrimento de milhares de pessoas, foram inovações que salvaram a vida de muitas pessoas, de muitos brasileiros. Inovações que aproximaram o médico e o profissional de saúde do paciente, inovações que permitiram que o poder público conseguisse atender a população de uma forma minimamente adequada, inovações que mostram que uma empresa privada com fins lucrativos, mas responsável, que recolhe todos os seus impostos e conhece a sua relevância social, como uma empresa dessa pode fazer a diferença na vida da sociedade. Inovações que mostram a generosidade do brasileiro, como o brasileiro quer se dispor para poder ajudar a combater essa pandemia. Então, é uma mesa que, sem dúvida nenhuma, mostra o melhor da nossa sociedade, mostra o melhor do brasileiro e mostra o melhor de uma empresa brasileira, que, por acaso, eu tenho a honra de ser um dos vice-presidentes. E a gente vai poder hoje ter essa discussão. Depois das apresentações, nós teremos perguntas e respostas, então não vou me alongar muito mais, vou aproveitar o tempo final para a gente poder conseguir fazer uma boa sessão de perguntas e respostas. E hoje nós teremos na nossa mesa o Werner. O Werner ele vai falar sobre a experiência dos hospitais de campanha, mas o maior desafio de apresentar o Werner é falar o sobrenome do Werner. Então, eu deixo para que ele nos ensine o sobrenome dele na hora que ele for fazer a apresentação. Eu acho que é Werner Schlüpfung, acho que é algo assim, mas o Werner é prata da casa, pessoa muito querido dentro da Redditor, está com a gente há muitos anos, é o diretor de operações do Hospital Quinta Dor, que é um gigante nosso aqui no Rio de Janeiro, e o Werner atuou como diretor-geral do Hospital de Campanha Lagoa Bar. Então, o Werner fará a primeira apresentação. A segunda apresentação, não menos importante, é do querido Ariel Dascal. O Ariel é o Chief Digital Officer da Redditor. É a pessoa responsável pela transformação digital da rede, por aumentar a proximidade entre os profissionais de saúde e as pessoas e aumentar a nossa eficiência como empresa. E, em seguida, a apresentação do Ariel Dascal, outro querido pesquisador, amigo, parceiro de primeira hora do IDOR, pessoa comprometida com o bem da sociedade, comprometida com o conhecimento técnico e com o desenvolvimento da boa medicina. Uma apresentação do querido Fernando Bosa, médico, coordenador de pesquisa do IDOR e também pesquisador da Fiocruz. Então, não é uma mesa, é quase um palanque, porque nós temos três gigantes aqui para falar para vocês sobre inovações que fizeram a diferença na vida das pessoas durante essa pandemia e que ainda fazem a diferença. Então, eu começo passando a palavra para o Werner. Werner, meu amigo, a palavra está garantida a você
e você tem os 15 minutos da sua apresentação para nos falar sobre o hospital de campanha, a sua experiência durante essa pandemia. Por favor, Werner. Show, obrigado, Leandro. Todos estão podendo me ouvir. Vou compartilhar minha tela aqui. Estou te ouvindo, sim. E, por favor, compartilhe seu sobrenome também, que eu não sei se eu falei certo. certo. O nome é Scheinflug. Scheinflug. O P é mudo e o G é surdo. O Leandro comentou que eu sou prata da casa, mas, na verdade, eu entrei pelas cotas especiais, né? Aquela cota especial que tem, porque pelo P ser mudo e o G ser surdo, eu consegui a vaga. Tenho um orgulho enorme de estar presente aqui. Essa experiência no Hospital de Campanha foi recebida por mim como uma grande honra. Eu sou uma pessoa extremamente mobilizada pelo social. Acho que foi talvez uma das experiências profissionais mais marcantes que eu tive na minha vida, em poder atuar como um facilitador para que aquilo funcionasse. Porque toda a empresa foi mobilizada. O trabalho em tese, eu digo que sempre foi muito fácil, porque estava todo mundo mobilizado para ajudar, para fazer acontecer. Os profissionais de saúde que a gente colocou lá dentro eram profissionais extremamente motivados em estar lá, as pessoas vindas de diversos hospitais da rede. Me permite falar um pouquinho mais sobre o Hospital Lagoa Barra, mas entendendo que o conceito de hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro foi aplicado ao Parque dos Atletas de Lagoa Barra, foram 2 hospitais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a experiência no Lagoa Barra, mas se quiser entender o que foram os 2, é só multiplicar por 2, porque os resultados e as ações foram muito parecidas, foram muito semelhantes. Então, o escopo aí, a experiência que a gente vai trazer é de um, mas que se replica em 2 hospitais com facilidade. Voltando aí, foi um orgulho muito grande, mas foi um trabalho muito facilitado em função desse comprometimento, esse engajamento de toda a empresa, dos profissionais que puderam estar lá. E isso foi muito marcante. Lembrando que a gente operou por 120 dias, os 2 hospitais, né? O Hospital de Campanha Lagoa Barra, especificamente, começou aproximadamente 3 semanas antes do Parque dos Atletas, e, na sequência, o Parque dos Atletas chegou junto e os 2 hospitais foram trabalhando aí com a sua carga máxima de atuação e de trabalho. Me permite passar um videozinho aqui mostrando como é que foi essa estruturação do hospital de campanha. Bom, isso aí mostra mais ou menos a rapidez, né, e o grande esforço que foi levantar esse hospital nesse prazo de 19 dias, né, a partir do momento que foi entregue para a equipe de obras. Antes disso, foram 5 dias para montar todo o conceito e a planta e os serviços que iam ter lá. Então, 19 dias de construção e 5 dias para a idealização e execução do projeto como um todo, envolvendo arquitetura, envolvendo todas as equipes. Então, foi um desafio muito grande e que deu muito certo. A gente teve apoio aí de parceiros da iniciativa privada. Então, esse hospital foi um hospital de campanha custeado pela iniciativa privada, mas totalmente direcionado à regulação de saúde do Estado. Então, a gente atendeu o paciente, uma população de SUS, de Sistema Público de Saúde. Lembrando que foram aí 32 municípios diferentes que mandaram pacientes para o hospital de campanha, provenientes de 103 unidades diferentes de saúde. As UPAs, os CERS, outros hospitais. O Estado todo se beneficiou da abertura e do funcionamento desses 2 hospitais de campanha. Esse aqui é um número específico do Hospital Lagoa Barra. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia, o perfil foi mais ou menos equivalente, masculino e feminino, tendendo um pouquinho mais para os homens.
A idade, uma idade bastante avançada, 50% dos pacientes tinham mais de 60 anos de idade. E o paciente mais jovem que a gente atendeu tinha 19 anos, o mais velho, 101 anos, ambos tiveram alta. A média de idade aí foi 59, o maior número de admissões, 24 admissões no mesmo dia. Não sei se vocês lembram, lá para o final de março, momento que a gente estava aí definindo e estruturando a abertura, que efetivamente aconteceu em abril, a fila de espera para vaga de internação era em torno de 1.200 pessoas. 1.200, grande parte, ou talvez a maior parte daquele momento, vagas de terapia intensiva. Pessoas morrendo nas UPAs, pessoas sem assistência, sem oxigênio, sentadas em cadeiras de roda enquanto precisavam de um respirador. Então, um momento muito dramático, onde a rede prontamente pôde atuar e marcou a história de saúde do Rio de Janeiro, a partir do momento que a atuação desses dois hospitais praticamente foi responsável por zerar essa fila num curto período de tempo. Tá? A maior permanência que a gente teve antes de alta foi de 90 dias e a menor permanência foi de 1 dia. E o tempo médio de internação variou em 13 dias. Foram 573 altas, 169 óbitos, parece um número alto, mas a gente, percentualmente, foram 22% de óbitos. Isso numa população que basicamente de internação foi para terapia intensiva. Então, se a gente analisar a mortalidade em terapia intensiva, os números foram muito bons. Se a gente analisar o perfil de gravidade dessa população, uma população maltratada, uma população sem cuidado das suas patologias primárias, muitas comorbidades associadas, um desafio muito grande, um resultado que muito nos orgulha em relação a isso. E aí, o que foi inovação, né? O primeiro conceito de inovação foi propriamente o conceito de um hospital de campanha. Se a gente observar o que estava acontecendo no resto do mundo, e aqui é uma reportagem que mostra a realidade dos Estados Unidos, diversos hospitais de campanha abertos lá não tiveram ocupação nenhuma, não conseguiram colocar paciente para dentro. Por quê? Porque o conceito de hospital de campanha, até então, era um hospital de retaguarda para baixa complexidade. O conceito é esvaziar o hospital primário, esvaziar o hospital de tijolo, para que esse hospital concentre a gravidade e esses hospitais de campanha sirvam como retaguarda. Isso não funcionou nesse nosso desenho, nessa nossa pandemia de Covid. Por quê? Porque a demanda era de paciente para internação em CTI. Pacientes graves, pacientes precisando de suporte ventilatório. Então, na prática, o que aconteceu? Não existia como ocupar as vagas de baixa complexidade. Existem apenas 2 formas mais seguras, ou talvez eu diga menos inseguras, de ocupar as vagas de enfermaria, os leitos de menor complexidade. Primeiro é a alta do CTI. Se o paciente tem alta de CTI, a chance de eu ter ele agravando novamente e voltando para a terapia intensiva é menor. E a segunda é se eu tenho leito de backup em terapia intensiva, porque aí eu posso admitir um paciente pretensialmente de enfermaria, e lembrando que eles eram regulados, a gente não estava vendo esse paciente. A gente recebia uma informação de uma unidade extremamente pressionada, que me perguntava, você tem vaga de quem? Eu tenho de enfermaria. Então, esse é a enfermaria. Na verdade, eles precisavam dar destino a esse paciente. Então, o que a gente recebia como enfermaria, na verdade, eram pacientes que chegavam, muitas vezes desciam da ambulância e já iam para o tubo. Esse é o paciente de enfermaria. O conceito de paciente de CTI, nessa crise, nesse momento, era um paciente que já estava entubado. Todo mundo que não estava entubado era paciente de enfermaria. Então, isso se repetiu não só aqui no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo todo. Os hospitais tiveram uma extrema dificuldade de ocupar as suas vagas num conceito clássico de enfermaria. E aí onde a rede inovou? A rede talvez tenha sido o único no mundo que criou essa densidade de leitos de terapia intensiva no hospital de campanha. Tá? Ninguém antes nunca tinha tentado isso. Esses são os números do Hospital Lagoa Barra, a gente duplica isso para os 2 hospitais de campanha aqui do Rio, 200 leitos de UTI e 200 leitos de enfermaria. 742 pacientes admitidos, Lagoa Barra, sendo 679, 91% diretamente para terapia intensiva. Ou seja, a crise era grande, o momento era crítico e o que os pacientes precisavam eram de leitos de alta complexidade e com resolutividade. Não adiantava eu ter uma terapia intensiva
se 20 ou mais por cento dos meus pacientes precisavam de diálise. Se eu não tivesse hemodiálise, eles teriam que ser transferidos e eu não teria para onde levar esses pacientes. Então, um contexto de alta complexidade não é só um leito CTI, não é só o respirador, é a diálise, é todo o suporte de imagem, de métodos gráficos. A gente tinha tomógrafo, 711 pacientes foram submetidos à tomografia. Ou seja, eu precisava que, além da complexidade, esses pacientes pudessem entrar e ter alta a partir desse hospital. Isso foi inovador não no Rio de Janeiro, não no Brasil, mas no mundo. A gente buscou revisar a literatura em relação a isso. O maior hospital de campanha criado na Europa foi um hospital em Madrid com 5 mil leitos, 96 leitos eram ditos de terapia intensiva, mas não eram leitos para terapia intensiva, para internação em terapia intensiva, eram leitos de backup, de suporte, caso o paciente enfermo aí descompensasse até que pudesse ser transferido para um outro hospital físico, de tijolo. Então, isso é o que aconteceu no mundo. E isso gerou uma série de problemas, uma série de dificuldades, e então a rede se destacou muito na partida com esse conceito de trazer alta complexidade e resolutividade para o hospital montado em 19 dias. Agora, além desse contexto inovador, o que mais motivou as pessoas, nós podíamos dizer assim, estamos confortáveis, já estamos fazendo bastante pela população, mas a gente buscou acolher, a gente buscou entender como humanizar esse serviço num momento onde as pessoas não podiam ter visita, não podiam ter contato, não podiam interagir de outras formas. O conceito naquele momento era de uma reclusão e de uma restrição de contato máxima. Isso não é uma inovação nossa, isso o mundo criou e a gente copiou, né? O crachá humanizado, imagina uma pessoa toda paramentada, o paciente desperta depois de ter sido entubado lá na UPA, chega entubado, não sabe onde está, abre os olhos, olha para cima, vê um pé direito a 15 metros de altura, tudo branco, um cara vestido todo de branco, todo paramentado, e ele acha que foi abduzido. Ele acha que ele foi capturado por uma nave extraterrestre, foi levado para algum lugar, morreu, está no céu. Então, a forma de a gente tentar minimizar esse impacto é tornar visível quem é a pessoa, quem é o ser humano que está ali por trás daquilo tudo, atendendo essa pessoa. Então, o crachá humanizado não foi usado só nos hospitais de campanha, foi usado nos hospitais da rede e funcionou muito bem. Outra coisa muito importante, as videochamadas. A gente diariamente tinha contato, tanto em terapia intensiva quanto nos pacientes de enfermaria, com os familiares. Esse contato era direto, feito através de videochamadas. Uma outra coisa importante, o contato médico era feito diariamente com o paciente internado. Não vou falar só as coisas bonitas. Foi fácil convencer os médicos a fazer contato com as famílias todo dia para falar. No começo, não. No começo, não. Esse paciente, os médicos sempre pacientes complexos, muito trabalho, mas rapidamente caiu a ficha de que a melhor forma de acolher, de transmitir tranquilidade e equilíbrio a todo o ecossistema, né, usando as palavras do Maurício, era essa forma do contato médico direto, e a gente gastou aí mais de 1.600 horas de médicos nossos dedicados a falar com a família. Esses médicos se tornaram amigos desses familiares e até hoje, aí vários meses depois do fechamento do hospital de campanha, ainda hoje há o contato, a proximidade, tal vínculo que foi criado com esses profissionais. Isso é muito bonito de se ver. Além disso, a gente usou também a infraestrutura da central de atendimento, passando informações sobre a evolução geral desses pacientes, as previsões feitas pela nossa central. Foi muito importante. Outra coisa, a gente podia falar assim, estamos bem, já estamos fazendo o suficiente, né? Não, a gente quis ir um pouco além. A gente se dedicou, a equipe colocava na pauta do dia não só qual o remédio que ia fazer para esse paciente, qual o plano de cuidado, mas qual era o plano de acolhimento, qual era o plano de conforto a esse paciente. Uma das questões que a gente criou foi meu prato favorito. Todos os pacientes identificados, todos cederam aí a divulgação das suas imagens, todos os pacientes muito queridos. O nosso paciente do meio ali, o seu Orlando, queria sorvete com creme, foi o primeiro pedido dele. Tanto deu certo que o segundo pedido dele foi cerveja, internado no CTI. Mas nós, gentilmente, contra-argumentamos com ele que a gente poderia dar cerveja se fosse a cerveja sem álcool. Ele fez uma cara de mais ou menos, tudo bem, topou e saiu feliz da vida com a sua cerveja sem álcool. Então, a gente teve a oportunidade de motivar a equipe já extremamente engajada nesse conceito de acolher, num projeto simples, mas que, no contexto, no entendimento, naquilo que a gente estava fazendo, era extremamente inovador.
Outra ação que foi extremamente bem sucedida foi a campanha Ídolos do Bem. A gente teve aí mais de 60 personalidades, entre atletas, atores, cantores, que mandaram mensagens diretas a pacientes e profissionais de saúde. E aí o que a gente pediu? Não é uma mensagem genérica, não é uma mensagem, olá, pacientes. A gente individualizava isso. O fulano de tal, Joãozinho da Silva, que estava internado no leito, ele era fã do Antônio Fagundes. E a gente ia lá e conseguia construir, através da rede de relacionamentos, uma mensagem que o Antônio Fagundes mandou especificamente para o Joãozinho, estimulando, exaltando, transmitindo força, transmitindo energia. O impacto disso foi sensacional. As pessoas se motivaram, a gente estendeu essa campanha não só para os pacientes, aqui mostrados alguns casos, no momento que esses pacientes estão recebendo a mensagem dos seus ídolos. O primeiro lá é um vascaíno, recebendo a mensagem do jogador do Vasco, Roberto Dinamite também mandou, Zico mandou, Fred, vários jogadores de futebol que começaram essa mobilização, participaram, e a gente estendeu isso também para os profissionais que estavam lá, os nossos médicos, os nossos técnicos, os nossos enfermeiros, os nossos fisioterapeutas, os nossos recepcionistas e os nossos auxiliares de serviços gerais. Todos foram agraciados com uma mensagem bastante próxima, bastante acolhedora, bastante calorosa do seu ídolo. E destaco aí o nosso querido Zico, ídolo eterno, né? Não só dessa campanha Ídolos do Bem, que também mandou aí sua mensagem, seu carinho aí para um dos nossos médicos. Então, isso foi muito legal, isso deu super certo e gratificou extremamente toda a equipe nesse tipo de ação. Outra coisa, o paciente não pode ter visita, né? O paciente não pode circular, ele está no ambiente de terapia intensiva com barulho, com bip, com som. Ok, o que a gente pode fazer? A gente teve, a partir de umas médicas nossas, a doutora Alice, a grande ideia de fazer um solário. Isso, a gente aproveitou a saída de emergência. Tinha uma saída de emergência. Vamos alargar essa saída de emergência? Vamos alargar um pouquinho esse espaço e vamos fazer um solário? Vamos colocar esse paciente recebendo luz do sol? Nossa, deu super certo. Isso teve um impacto enorme. As pessoas... Isso foi matéria de revista, matéria de telejornalismo. E não só o solário. O que a gente percebeu? O hospital ele foi construído em cima de uma plataforma de 1,5 metro. E solário ele era elevado aí 1 metro, 1,5 metro do chão, separado por grades. Vocês podem observar ali numa das fotos. A gente, em um dado momento, percebeu o seguinte: o paciente não pode receber visita? Eu acho que pode, sim. Vamos fazer isso. Aqui é um ambiente aberto, tem circulação de ar, paramentado. Primeiro a gente começou com visita surpresa, a gente chamou o familiar para vir aqui, pegar os pertences, e na verdade era para ele receber a visita, ou ter a oportunidade de ter o contato com os seus próximos. Nós trazíamos o paciente em cadeira de roda, e ele visitava, ele tinha a oportunidade de conversar, não tinha a oportunidade de tocar, de abraçar diretamente, mas a proximidade ali, 1,5 metro, 2 metros, da família, dos filhos, dos pais, dos netos verem o seu ente querido, foi extremamente positivo. Então, essa inovação que foi feita, né? Eu nunca vi um solário num hospital de campanha, ainda mais para leitos de isolamento, como de Covid, foi extremamente motivador para toda a equipe. Era briga todo dia para ver a agenda de circulação, de visita ao solário, e todo dia se torcer para não chover, para dar sol, para que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade. E a outra última inovação na questão do atendimento foi uma decisão difícil, pensada pela equipe, que é permitir a visita de familiares no momento da despedida. Nem sempre é fácil reconhecer o momento que o paciente vai a óbito, mas a dor dessa perda tão distanciada, você entregar um paciente e receber depois a notícia que esse paciente não está vivo, sem nenhum tipo de contato, porque esse paciente estava no CTI, não estava interagindo, é muito dolorosa. E nós tomamos a decisão difícil, mas muito bem pensada e planejada, de, em situações muito particulares, permitir a visita de familiares. Esse caso são 3 filhos, a esposa visitando o pai. Esse dia era o dia dos pais, os filhos visitaram o pai e 2 horas depois dessa visita, esse pai faleceu. Então, essa família até hoje agradece por ter tido a oportunidade de se despedir. Foram quase 10 casos semelhantes a esse que a gente teve a oportunidade de atuar. E eu acho que essa inovação, que tem o nome de compaixão, foi muito importante e talvez tenha sido uma das coisas que mais me marcou nesse trabalho. O contato e essa possibilidade muito próxima.
já estou finalizando aqui a minha apresentação, estamos aqui no último slide, e só lembrar que essa inovação ela também passou por tecnologia. A gente tinha um grupo do escritório de projetos da rede e a gente desenvolveu rapidamente soluções tecnológicas para serem utilizadas. A gente teve uma pesquisa de satisfação mobile, a pesquisa de satisfação gerava atualização imediata do paciente, que era perguntado sobre a satisfação dele em relação à alimentação, nutrição, hotelaria, cuidados da equipe. A gente tinha o portal dos exames, tinha gestão de pertences, né? Então, esses pertences eram fotografados e eram geridos através de um sistema. Visitas técnicas de enfermagem, médico e fisioterapia. Esse visita funcionava como uma auditoria, onde itens particulares de cada uma dessas áreas eram avaliados paciente a paciente. O paciente está com a cabeceira elevada, o paciente está com sono, o paciente está em dieta, o paciente... Todos os cuidados de curativo, de acesso, eram feitos através do celular, gerando relatórios imediatos. Então, isso é uma coisa simples, uma coisa que não precisava necessariamente ser feita, mas que trouxe muita agilidade e muita facilidade da equipe trabalhar num momento que já era tão desgastante e tão exigido por todos os profissionais. Bom, era isso que eu tinha que passar, espero que eu não tenha excedido excessivamente meu tempo. Obrigado a todos pelo convite e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de ter estado nesse hospital, nesse momento tão crítico para a nossa sociedade. Obrigado, Werner. Nós que agradecemos. É uma experiência fantástica, a experiência dos hospitais de campanha. Vamos dar seguimento ao evento aqui e convidar o Ariel Dascal para fazer sua apresentação. Ariel, por favor, a palavra está com você. Werner, segura aí, porque no final tem perguntas e respostas. Ariel? Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. A palavra está com você, tá? Tá. Estão vendo a apresentação? Estou vendo. Bom dia a todos. Bom, prazer enorme estar aqui. Agradecer a Cris e a Gabi por organizarem esse evento tão bacana. Nós aí, ao longo da pandemia, a gente participou muito próximo de um grupo grande de hospitais americanos, né? O Sutter Health, o Stanford Health, o Kaiser Permanente, Duke, vários hospitais fizeram pontos de encontro todas as sextas-feiras, às 11 da manhã, e a gente foi acompanhando e participando das várias questões que foram surgindo lá, né? E houve uma troca muito interessante. E a primeira coisa que apareceu foi justamente a questão da informação. A gente hoje já está numa situação de pandemia, já estamos vivendo uma espécie de um novo normal, né? Mas se a gente tentar fazer um esforço e lembrar o que foi março do ano passado, desse ano, perdão, março, as pessoas não tinham informação sobre o que era o Covid, né? O que fazer? Estou com Covid, não estou com Covid. Então, a gente criou uma força-tarefa dentro da rede, CROSS aqui, junto com o IDOR, para fazer a informação fluir, né? Então, a gente criou uma página sobre o coronavírus com informações atualizadas, com dados sobre a doença, vídeo com os especialistas, notícias, né? Ou seja, tudo que você precisava saber, quase que em uma base diária sobre o coronavírus. E aí veio a segunda parte, que era uma parte que estava nos preocupando muito naquele início de pandemia, que era o que fazer, como as pessoas podem fazer, como elas devem proceder, né? A gente estava num momento de que muita gente estava indo para emergência, né? A doença se espalhando e necessariamente para emergência não era a melhor alternativa. Então, nós criamos um score de risco, né? Uma solução que a gente viu que surgiu muito efeito nos outros hospitais que a gente conversava lá nos Estados Unidos. E essa score de risco, ele basicamente propunha um self-assessment do paciente, né?
para identificar 3 possíveis outcomes, né? Um é eu tô com sinais que sugerem que eu devo ir sim a uma emergência, e qual é a emergência mais próxima. Eu estou com sinais, eu deveria consultar um especialista, e aí nós traduzíamos isso numa teleconsulta. Ou não, eu estou sem sinais, ou os sinais não são suficientes para nenhuma das duas anteriores, é melhor então eu ficar em casa e seguir os protocolos de isolamento social. E aí quais seriam esses protocolos, né? E a gente criou uma frente muito forte de produção de conteúdo, né? Esse conteúdo liderado aí pela equipe do IDOR, com uma ajuda de uma agência, e focando muito, então, justamente na questão da informação. Então, se a gente for ver os resultados da landing page, né, nós tivemos mais de 1.720.000 visualizações nesse período de pandemia. Né? O nosso score de risco foi visto por 420.000 pessoas, né, gerando 125.000 resultados que deveria, sim, se fazer uma teleconsulta. E 89.000 resultados que você deveria ir a uma emergência. E 40.000 resultado domiciliar, né? Então, falando um pouco desse trabalho do score de risco, isso foi um trabalho em parceria, o Dr. Leandro participou, eu lembro de ter discutido com ele alguns sábados aí como que seria tecnicamente, nos ajudou a montar uma equipe de imunologistas, né? E a gente montou então esse score que funcionou de uma forma assim muito importante nesse momento que quase foi, vamos dizer, não vou dizer de pânico, mas muita gente tendo a primeira reação de emergência, né? Ele ainda está no ar, vocês acompanham, ele tem um destaque grande no site da rede, e ele ajuda, então, a fazer a triagem, né? Em termos da frente de conteúdo, isso foi uma parceria muito forte com o IDOR, com a liderança aí do Jorge Mal Neto, da Fernanda, o Fernando Bosa, que está aqui, participou de uma forma muito importante, né? A gente até criou uma sequência de pautas no qual o Fernando Bosa nos orientava qual era o próximo tema da semana que vem, né, sobre o Covid. E com isso a gente gerou informações sobre o status da vacina, lockdown, testes, tratamento, quais avanços sobre a pandemia, sequelas, uma série de conteúdos, né, que foram muito importantes. Eles geraram aí mais de 2 milhões de visualizações, e a Redditor, ao longo de todo o processo da pandemia, teve aí sempre entre os 5 top 5 do Google, né, de busca do Google. Isso, além de mostrar a relevância do conteúdo, mostrou quão importante foi esse papel de informar a população naquele momento mais crítico, onde se tinha muito pouca informação sobre o que era o Covid, sobre os testes, sobre os tratamentos. Então, a rede desempenhou aí, junto com o IDOR, um papel impressionante, né? A gente teve aí também o apoio da GPS, que foi a agência que nos ajudou a formatar esse conteúdo. Obviamente, nós então tivemos, uma vez que o paciente era triado, nós devíamos dar para ele uma solução virtual, e o tema da virtualização, o Werner já citou no caso dos hospitais de campanha, foi muito importante aí durante toda a Covid, o grande tema, a grande virada técnica e de inovação que ocorreu no mundo, a virtualização. E a virtualização ela começa com a telemedicina, né? E ela tem o Werner já tocou alguns dos aspectos na parte
assistencial e na parte humana, né? A humanização via virtualização. Então, a gente criou também em tempo recorde a solução de telemedicina para a rede. Foram 4 dias, desde a quinta-feira que o doutor Leandro pediu até a segunda-feira, onde foi para o ar a nossa solução de telemedicina, aí com a ajuda muito grande da Raquel, dos times aí do ambulatório. E a inovação aqui da telemedicina para a Redditor é que, ao invés de usar uma plataforma de mercado, das várias que existem no mercado, foi criado para a Redditor uma solução que viabilizou que os ambulatórios da Redditor, do dia para a noite, se viabilizassem como centros de telemedicina. Então, a gente conseguiu fazer com que, via os nossos ambulatórios, nós prestássemos serviços de telemedicina, né, suportando toda a gama nossa de pacientes e todas as nossas unidades. Então, e aí foi um trabalho muito grande com toda a equipe de infraestrutura da rede, que a gente fez o deploy em tempo recorde de câmeras. Eu mesmo recebi aqui na minha casa câmeras para distribuir para os centros. Quer dizer, foi um grande esforço para a gente munir, né, os centros de atendimento médico da rede com capacidade de fazer o atendimento e suportar, então, nossos profissionais, né? Fizemos treinamento de atendentes, treinamentos de médico, e conseguimos, com isso, abarcar um rol muito grande de especialidades, de planos e de unidades. Então, a gente realizou mais de 67 mil teleconsultas ao longo desse período, e ela representou praticamente 17% de todo o nosso atendimento online nesse período. Em termos de especialidades, a gente começou com COVID, focado em COVID, justamente fruto daquela triagem, né? Então, a gente já criava a teleconsulta de COVID, mas percebemos que existia uma necessidade de expandir aí junto com a equipe da Raquel, e fomos expandindo para outras especialidades, né? Começamos com a clínica médica, depois fomos para a pediatria, depois, com a ajuda e pedido da doutora Olga, a gente expandiu para a cardiologia, para começar a acompanhar os pacientes crônicos. A oncologia também entrou nessa leva, com uma solução liderada lá pelo Colassante, a geriatria, a ginecologia e mastologia. Então, hoje a gente tem mais de 175 médicos cadastrados na plataforma, e a plataforma está atendendo a todas as unidades os estados onde a rede tem presença. A outra parte, o Werner colocou muito de forma brilhante aí no hospital de campanha, mas essa humanização a gente estendeu para a rede. Isso começou no Hospital Morumbi, com o Dr. Mauro Borg, e foi justamente a percepção da nossa equipe assistencial, da necessidade de aproximação das famílias com aquele paciente que estava na UTI. Então, a gente criou um processo de virtualização que permitia o contato tanto do paciente com a sua família, como de um boletim médico virtual. Imaginam, né, quem já passou por essa experiência, uma experiência muito dura de ter um familiar numa UTI. Em tempos normais, a família fica quase que tempo integral lá na unidade, esperando informação, acompanhando o paciente. Nos tempos de Covid, as unidades estavam isoladas, né? Então, a gente fez esse processo de humanização e chegamos também ao processo de despedida virtual, como falou o doutor Werner, que também é uma situação dramática, mas a possibilidade de se despedir de um ente querido também ela é muito valiosa para todas as famílias. Então,
geramos praticamente 2.000 boletins médicos, 750 visitas virtuais, instrumentamos 16 unidades para permitir esse atendimento virtualizado. E o último ponto que a gente fez também para a rede, a gente percebeu, a pedido também aqui, uma parceria muito forte com o Dr. Luiz Tenório, com a equipe do hospital, da Regional São Paulo, e no Rio com o Dr. Paulo Bernardes, é que os nossos radiologistas que estavam presentes na unidade também eram vulneráveis ao Covid. E a gente criou, então, rapidamente, uma forma de blindar os nossos radiologistas da exposição na unidade. A gente criou centrais virtuais de laudo, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, em caráter emergencial, e aí foi uma parceria muito forte, aí, liderada pelo time nosso de radiologia, a Roberto Roque, mas com a parceria da equipe de TI da Gláucia, e montamos aí centrais virtuais de laudo, onde a gente conseguiu, em São Paulo, atender 11 unidades, com mais de 69 radiologistas, né? No Rio, 16 unidades, mais de 261 radiologistas, foram mais de 100.000 laudos remotos, né? Permitindo aí um atendimento realmente emergencial, principalmente uma segunda opinião ou, eventualmente, unidades onde estávamos com a equipe assistencial infectada, então permitindo que ele pudesse trabalhar remotamente ou tivesse um apoio de outras unidades, né? E criamos uma situação de contingência aí com o apoio do Open Door, da Gabi. A gente encontrou uma startup que nos permitiu virtualizar todas as radiologias. Se a gente chegasse numa situação, a gente previu uma situação de guerra, onde a gente tivesse que virtualizar todas as radiologias, a gente já estava com uma startup preparada, já tínhamos testado na Clínica São Vicente, que funcionou perfeitamente, para virtualizar praticamente todas as unidades, se fosse o necessário. Bom, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês, estou aí à disposição para perguntas, e um orgulho aí de estar participando aí da Redditor nesse momento tão emblemático da nossa história. Obrigado, Ariel. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela transformação digital existir, né? No pouco tempo que a gente tem de transformação digital dentro da empresa, a gente nota uma mudança efetiva da companhia e uma maior facilidade de atendimento aos nossos objetivos, né? E vamos dar seguimento aqui no nosso evento de hoje com a honrosa e gloriosa apresentação do amigo querido Fernando Bosa, que vai nos falar sobre o Dados do Bem, um projeto lindo que mostra a vontade que a gente tem e que essa família MOL tem de ajudar a sociedade e estar ao lado da sociedade. Fernando, a palavra está com você, meu amigo. Obrigado, Leandro. Bom dia a todos. Realmente é um enorme prazer estar aqui, podendo falar para vocês. Agradeço a Crícia, Gabi, pela organização. Leandro, amigo, parceiro, nesses momentos aí tão desafiadores da pandemia. Também Werner e Ariel, aqui meus companheiros de mesa, bom dia. Então, nesses próximos 15 minutos, eu vou apresentar um pouco dessa iniciativa, que se chama Dados do Bem, talvez muitos de vocês conheçam, e que tem um caráter assim, muito especial. Eu acho que tem um caráter especial, que é esse caráter da abrangência social, e isso é um dos pontos centrais da minha apresentação, mas também é o caráter de inovação. E aqui uma inovação que combina uma inovação social, uma inovação tecnológica, uma inovação científica. E como empresas privadas, academia e o setor de apoio social podem trabalhar juntos e trazer inovações que sejam inovações maiores de impacto para a sociedade. Então, assim,
como é que a gente define o Dados do Bem? O Dados do Bem é uma iniciativa sem fins lucrativos, desenvolvida para apoiar o poder público e fornecer estratégias de testagem, entendimento da progressão da epidemia, a identificação de sintomáticos, casos positivos, contatos, e, finalmente, ser uma inteligência voltada para a mitigação e controle dos impactos da pandemia. Como é que surgiu o Dados do Bem? Então, essa história é interessante porque ela tem um pouco dessa, como os americanos chamam de serendipity, mas assim que a gente chama, talvez, serendipidade, não sei se essa palavra existe no português, mas que é esse encontro que às vezes é um pouco casual, mas que gera frutos muito positivos. Então, o Dados do Bem ele surgiu, na verdade, de conversas com Jorge Moll Neto sobre como usar a rede social para entender a disseminação de doenças. Então, no início da pandemia, a gente estava conversando sobre isso, e o Dito falou, olha, eu vou te apresentar uma pessoa que eu acho que vai gostar dessa ideia. E aí foi essa oportunidade de conhecer o Rafael Albuquerque, da Zux, que é uma empresa de tecnologia brasileira que trabalha com Big Data, e, ao longo de uma semana, Dito, eu, Rafael, André e outras pessoas participamos, basicamente, de uma semana de muita intensidade de um brainstorm de como trazer inteligência, trazer informação para o controle da pandemia. E, ao longo dessa semana, a gente, então, chegou com uma ideia e com essa, digamos, solução que acabou sendo Dados do Bem. Então, a gente, naquele momento, a gente começou a trabalhar no dia 24 de março. No final dessa semana, a gente tinha claro que, embora naquele momento não tinha testes, os testes iriam chegar e iria ser complicado fazer a logística dos testes, utilizar a informação dos testes, identificar quem precisava ser testado. Por outro lado, gerar um conjunto de informações que fossem úteis para o controle da pandemia. E, nesse momento, a gente partiu para o conceito de criar um aplicativo. A Zux não é uma empresa de aplicativo, então gerou a necessidade, digamos, tecnológica de se avançar nesse sentido. E, no final de menos de um mês, em torno do dia 21 de abril, nós já tínhamos um aplicativo tanto nas lojas da Apple quanto na loja da Google. Então, em praticamente 3 semanas, foi criado um aplicativo, foi botado no ar, e no dia 24 de abril, nós estávamos com uma tenda testando pessoas de forma gratuita na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o começo da história do Dados do Bem. O Dados do Bem, então, ele tem esse caráter que é um aplicativo, ele tem um questionário de autoavaliação, que a pessoa que baixa o aplicativo responde. Ele faz uma triagem através de um algoritmo para identificar quem tem maior risco de Covid e precisa ser testado. E também a gente criou um conceito aqui, que é um conceito de rastreamento de contatos, que é um pouco diferente do conceito que foi utilizado, por exemplo, nos países asiáticos. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho na frente. Além disso, inicialmente, a gente criou toda uma metodologia de testagem, criou tendas, grande parte do dinheiro que foi doado, essa iniciativa toda foi feita com doações, foi empregado para oferecer testes, e aí com testes com hora marcada, no local de testagem, de forma a evitar aglomerações, e gerando também uma inteligência de dados, na qual a gente tinha uma série de informações, e vocês vão ver isso um pouquinho mais na frente, exemplificado. Então, como é que funciona o aplicativo? Qual é a metodologia de testagem?
Então, o usuário baixa o aplicativo, informa sintomas, comorbidades, contatos com pacientes. O aplicativo realiza, então, uma priorização baseada num algoritmo. A partir daí, ele sendo selecionado para ser testado, o usuário vai receber um QR Code, um voucher para testagem. Esse voucher com hora e local indicado, ele vai procurar, então, com esse QR Code, esse local, ele realiza o exame. É importante falar que o aplicativo ele tem essa versão do usuário, mas também tem a versão do aplicador, que lê com o próprio aplicativo o voucher do usuário, realiza o exame e também lê o resultado do exame. Esse resultado, então, vai para o aplicativo. Em menos de 24 horas, a pessoa recebe o resultado no seu celular e, caso seja positivo, ele é solicitado a informar até 5 pessoas mais próximas que vão receber um SMS e terão prioridade na realização dos testes. Esse é o status dos dados do bem hoje. Então, esse é um pouco do dashboard dos dados do bem, hoje, em 5 de dezembro. O aplicativo ele tem mais de 1.300.000 downloads, 1 milhão de pessoas completaram toda a autoavaliação. Aqui, a distribuição por gênero, pelo sistema operacional. Aqui é importante mostrar para vocês, nos últimos 2 dias, o aplicativo ele teve uma demanda enorme de downloads, mais de 10.000 downloads por dia, então mostrando que ainda, quer dizer, a epidemia não acabou, o interesse pelo dados do bem continua aí, hoje é maior e é crescente o interesse pela iniciativa. Mais de 240.000 pessoas foram testadas através dos dados do bem, 43.000 positivos identificados. Hoje, tanto testes sorológicos quanto PCR são feitos, isso em parceria com estados e com a Fiocruz também. Então, mais de 40.000 testes de PCR desse total. A gente tem uma visualização, por exemplo, da resposta dos sintomáticos, aqui a visualização da resposta dos sintomáticos positivos, que testaram positivos, e isso possibilitou alguns avanços do ponto de vista tecnológico também, dentro do próprio aplicativo. Então, por exemplo, uma das ações de desenvolvimento que a gente fez durante o curso da iniciativa foi utilizar a combinação de sintomas para fazer o screening daqueles que eram positivos. Para isso, a gente utilizou uma abordagem de aprendizado de máquina. Então, hoje, o aplicativo Dados do Bem ele gerencia a fila através de um algoritmo de inteligência artificial que foi desenvolvido em parceria com o grupo da Engenharia de Produção da PUC, que a gente vem colaborando já há algum tempo, o grupo do Dr. Silvio Ramacha. E, nesse sentido, não apenas ele faz o gerenciamento da fila, identifica aquelas pessoas mais prováveis de serem positivas e que precisam ser testadas antes, como também faz uma estimativa da proporção de pessoas infectadas numa determinada região e gera uma visualização. Então, por exemplo, quando a gente analisou a relação entre sintomas e positividade, aqui estão, por exemplo, representadas os riscos relativos, referentes à positividade para cada sintoma. A gente vê que a perda de olfato e paladar ela está fortemente associada com teste positivo para a Covid, mas febre, mialgia. Outros eventos como coriza e dor de garganta são muito menos importantes, por exemplo, para a caracterização desses positivos. Então,
esse algoritmo foi gerado, isso é um pouco da cara desse algoritmo. Hoje já foram feitos outros avanços, é uma publicação científica a partir desses dados. Então, esse é o algoritmo que está rodando por baixo hoje do Dados do Bem, usando aí diferentes técnicas de machine learning, mas também geram esses mapas, que são mapas de risco em grids de 400 metros, que a gente pode identificar áreas onde a doença está mais presente, onde tem mais sintomáticos com risco de Covid, e isso a gente consegue ver numa precisão bem boa aqui, por exemplo, mostrando áreas da zona sul do Rio de Janeiro, onde a frequência de pessoas sintomáticas de alto risco de positivos pode ser, alto risco para serem Covid, podem ser identificados. Então, o Dados do Bem ele fez uma série de iniciativas próprias, quer dizer, de tendas e centros de testagem, onde a iniciativa doou os testes para a população. Além disso, uma série de iniciativas que foram realizadas em parceria com municípios e o Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. E hoje, muitas dessas parcerias continuam. Por exemplo, o Estado, há 3 dias atrás, anunciou um plano de testagem aí, com Dados do Bem, por exemplo. Além disso, não só o Rio de Janeiro, mas outros estados também utilizaram, aqui ressaltando o estado de Goiás, por exemplo, que vem realizando teste de PCR em parceria com a Fiocruz, utilizando Dados do Bem em 78 municípios. Essa é um pouquinho da cara de algumas dessas ações do Dados do Bem, a Tenda na Tijuca, a parceria com a Cruz Vermelha, no município de Carapicuíba, em São Paulo, e outras ações, por exemplo, do Dados do Bem. Então, não só a gente gerou a tecnologia, mas gerou uma metodologia de testagem, uma forma, por exemplo, de combinar. A gente sabe que muitos desses testes, sejam testes rápidos ou para PCR, não tem códigos de barra. A gente gerou uma metodologia para que o aplicativo lesse o resultado. Então, também foram essas inovações interessantes, importantes que foram feitas. Agora, para finalizar, eu vou mostrar um dos desdobramentos dos Dados do Bem, que é esse chamado Plano de Ação de Enfrentamento da Covid em Comunidades Vulneráveis. É uma parceria do Dados do Bem com a Fiocruz, com a Rede Maré, com a SAS Brasil, o Centro Comunitário de Manguinhos, com o apoio de Todos pela Saúde e União Rio. Essa iniciativa começou em junho de 2020. Ela visa um modelo integrado de atenção e vigilância em saúde nas favelas. Aqui a gente está falando de apenas a favela da Maré. Ela é um dos maiores complexos de favelas, são 16 favelas, 140 mil pessoas. É importante a gente ter em mente que é maior do que 96% dos municípios brasileiros em população. E aqui a gente está combinando comunicação num território vulnerável, com atenção à saúde, com monitoramento remoto e presencial, consultas com telemedicina, combinado com utilização de aplicativos, identificação de sintomáticos, testagem, rastreamento, isso de forma, numa gestão compartilhada, colegiada, com flexibilização em busca de soluções, mas baseada em inovação e tecnologia, mostrando que ações sociais, combate à pandemia, podem ser feitas com tecnologia e devem ser feitas com tecnologia, e isso pode ter um impacto social maior. Então, a gente teve que adaptar a nossa metodologia para trabalhar numa favela. Então, aqui, comunicar na favela sobre o aplicativo, de diferentes formas, de comunicadores locais, WhatsApp da comunidade, folders, rádios locais, e aqui não apenas a pessoa com aplicativo, mas também a pessoa que chegar sem aplicativo também poderia ser testada. Esse resultado ser compartilhado não apenas no aplicativo, mas com os agentes de saúde, com central de telemedicina, e
e fazer um acompanhamento, então, combinado dessas pessoas dentro da comunidade. Então, isso aqui são algumas das inovações, seja de como comunicar numa comunidade desse tipo, uma comunidade extensa, que tem limitações do ponto de vista tecnológico, mas que tem um engajamento social muito grande. Então, várias ações de comunicação foram feitas, desde carro de som, pessoas falando na rua, distribuindo folders. Junto com isso, ações de telemedicina, por exemplo, telemedicina também com cabines para várias especialidades, telemedicina também para atendimento psicológico, de saúde mental. E, junto com isso, também criamos uma inovação que é o chamado isolamento domiciliar seguro. A gente viu que as pessoas não queriam ir para um local de isolamento, então foi criado esse isolamento social seguro, que inclui a distribuição de kits de higiene, kits de isolamento, o acompanhamento das pessoas com telemedicina em casa. E, por fim, toda essa ação que é mais diretamente ligada ao Dados do Bem, que é na utilização do aplicativo, a realização de testagem molecular e sorológica, isso em parceria com a Fiocruz, integração do aplicativo com o sistema do SUS de gerenciamento de laboratórios, os resultados em 24 horas no aplicativo, mas também para o agente de saúde, com dados geolocalizados. Então, aqui, por exemplo, são mapas, dentro daqui a visualização da favela da Maré, os mapas de distribuição dos sintomáticos, dos positivos e dos contactantes. São mais de 6.500 pessoas testadas na favela, atendimentos psicológicos, teleatendimento. Então, um impacto bastante grande. Então, quando a gente começou a iniciativa, a proporção de óbitos pelo diagnóstico de Covid na favela era 20%, era maior, era o dobro da cidade do Rio de Janeiro, que já é quase o triplo do Brasil. Depois do início dessa iniciativa, a gente conseguiu jogar isso para baixo da média do Rio de Janeiro e para baixo da média brasileira. Então, essa ação ela contou com a colaboração de muitas pessoas, um entusiasmo incrível do Gito. O André tem sido uma pessoa central em toda essa iniciativa, o Rafael também assim, entusiasta, incrível, e várias pessoas que colaboraram ao longo desse percurso, que não estão todas, mas foi um grupo muito grande, muito entusiasta, e a iniciativa continua. Quer dizer, a Covid não acabou, a gente tem um desafio grande desses próximos meses e estamos aqui continuando nos reinventando ao longo dessa pandemia, e todos os parceiros que nos apoiaram, a Redditor, em particular, foi um parceiro central, mas também aqui lembrando outros parceiros que também apoiaram de diferentes maneiras o Dado Bem. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Um espetáculo de apresentação, de comprometimento com a sociedade. É muito... desperta um profundo orgulho ver a apresentação sua, a do Ariel e a do Werner. Nós temos 5 minutos para encerrar a nossa mesa. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada um e eu já peço para que cada um se dispersa na sua fala, porque a gente não vai ter muito mais tempo. Mas eu estou abrindo aqui o Q&A, passou um mosquito aqui, e uma das perguntas que surgiu é se com esse aumento do número de casos a gente não deveria reabrir os hospitais de campanha. Eu vou deixar o Werner também falar disso, mas antes disso eu queria falar falar 30 segundos. A Redditor ela investiu 170 milhões de reais em projetos sociais de abertura de leitos durante a pandemia, de março para cá. Além dos 170 milhões de reais, ela investiu mais 100 milhões de reais de outros parceiros da iniciativa privada, fazendo 270 milhões de reais. E neste projeto, nós abrimos mais de 1.150 leitos.
novos, dedicados exclusivamente ao paciente do SUS. E abrimos, dentro desses 1.150 leitos, os 400 leitos dos hospitais de campanha. Mas nós abrimos aqui no Rio de Janeiro inúmeros leitos definitivos na cidade, no Hospital do Fundão e outros hospitais públicos, na Ordem Terceira da Penitência. Então, nesse momento, como empresa, nós estamos apoiando a reabertura de 50 leitos no Hospital da Ordem Terceira da Penitência, que serão entregues à regulação pública para que atenda pacientes do SUS, mais uma vez. E nós estamos apoiando os hospitais públicos na recuperação dos seus leitos para que esses leitos sejam abertos e disponibilizados, porque a gente precisa ter uma rede de terapia intensiva permanente. O hospital de campanha ele tem um conjunto bem, um espectro bem definido. Mas, e além disso, essa semana também já doamos medicamentos para o hospital de campanha da Prefeitura do Rio, hoje funcionam 380 leitos lá, para que esses 380 leitos funcionem bem. Mas, Werner, fala um pouco aí se você acha que tem que voltar ao hospital de campanha. E tem uma outra pergunta também, Werner, que diz o seguinte, que essa experiência é tão boa, por que você não documenta isso, mas em artigo científico? Então, a palavra está com você. E lembra de fazer o seu encerramento, por favor, depois eu vou passar para o Ariel e depois... Obrigado, Leandro. Acho que você já respondeu a primeira pergunta magistralmente aí. Se depender de demanda, sempre vai ter demanda para leito, seja com pandemia, sem pandemia. O sistema público de saúde hoje está numa situação bem difícil, né? E realmente sempre haveria essa demanda. Então, acho que a solução é mais estrutural. O hospital de campanha é uma condição muito pontual e emergencial, específica, mas que não pode ser perene, não pode ser solução de problema de saúde. Eu acho que em paralelo tem que entrar outras estratégias, outras ações para complementar isso. Sobre a publicação científica, né? A gente tem aí artigos aí sendo submetidos a periódicos internacionais, falando um pouquinho da experiência do hospital de campanha, isso deve sair alguma coisa. Tem também mais registros sobre isso, a gente está tentando viabilizar alguma forma de divulgar isso e colocar isso para a sociedade também, esse impacto que a gente teve aí nesse trabalho. Obrigado a todos mais uma vez, me despedindo aqui, agradeço o convite, tenho muito orgulho de ter podido participar tanto desse evento quanto das ações aí relacionadas ao Covid. Muito obrigado, Werner. Dando seguimento, Ariel, tem um colega aqui que trabalha numa grande e querida empresa, ele trabalha com interoperabilidade e registro eletrônico de saúde. E ele pergunta como é que a gente consegue implementar tantas novidades com tanta facilidade? O que as empresas, grandes empresas, podem fazer para acelerar a inovação dentro delas, né? E uma outra pergunta também ainda para você responder rapidamente e se despedir, é sobre telemedicina, se ela veio para ficar e os ganhos da telemedicina para o paciente. Então, Ariel, com você a palavra. Abre seu microfone. Bom, eu vou começar... Estão me ouvindo? Estamos, agora estamos. Vou começar pela última, então, que eu acho que é mais fácil. Eu acho que, obviamente, a gente tem um aspecto ainda legal, que eu não sou a melhor pessoa para falar, até acho que o Leandro é muito melhor que eu, mas a regulamentação ela foi específica para a pandemia, então a gente tinha em relação à telemedicina um aspecto regulatório e tem um aspecto assistencial. Do ponto de vista do aspecto assistencial, acho que a pandemia serviu para muitos dos nossos colegas médicos experimentarem a ferramenta, verem que ajuda, mais ajuda do que atrapalha. A gente tem ainda um grande desafio, que é em que situações a telemedicina se aplica, né? Lembrando que uma grande parte do processo assistencial são os exames físicos. E existe toda uma linha, até tem algumas startups aí no stand virtual que foi montado, que tentam endereçar esse desafio, que é o exame físico à distância, né? Coleta de sinais, etc.
Então, eu acho que a gente deve ter uma adesão maior à telemedicina aí com essa vivência que todos tivemos, e é um processo aí agora evolutivo, tanto tecnológico como assistencial, entender exatamente que momento a telemedicina se aplica, em que circunstâncias, né? Por exemplo, a rede já está vendo na parte de pacientes crônicos de cardiologia como uma possibilidade, e a regulamentação, né? Quanto à inovação em empresas, acho que esse é um dos temas mais desafiadores dos últimos 10 anos, né? Com a explosão das tecnologias, com a explosão das startups, das unicórnios, das facilidades de desenvolvimento, como que as empresas reagem e atuam nisso, né? E eu pessoalmente acho que a gente tem que se desapegar da inovação e da tecnologia em si, e eu acho que o grande vamos dizer, receita de sucesso é você focar em problemas e desafios reais da organização, né? Principalmente os clientes da organização. Então, quando você olha para o cliente, os desafios que a organização tem para solucionar problemas reais desse seu cliente, e aí sim traz a inovação e a tecnologia como forma de resolver, você começa a equacionar essa questão. Não é trivial, precisa de pessoas grandes dentro da organização, como o Leandro, como o Jorge Mol Neto, como o André, precisa ter gente que nos ajude e nos promovam aí a permitir experimentar. Então, acho que é uma equação aí desses vários elementos. Bom, agradeço aí muito aí essa oportunidade de compartilhar um pouco o que a gente está fazendo e de participar desse painel fantástico aí, e de também poder ter participado dessas iniciativas. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Ariel. Fernando Bosa, meu amigo, o negócio é o seguinte, nós estamos numa segunda onda, qual o tamanho da segunda onda, onde vamos chegar? Brincadeira, isso foi só para deixar os organizadores do evento desesperados, porque a gente só tem 1 minuto e meio para finalizar a mesa, porque vai começar outra mesa. Quais os próximos passos do Dados do Bem? Qual a importância do setor privado para empreendedorismo social, na sua opinião? E pedindo para você encerrar também na sua fala, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Depois eu respondo aquela primeira pergunta, vamos para a segunda, que é mais fácil. Eu acho que a gente está vivendo um momento global muito particular, né? Tanto pela pandemia, quanto também a pandemia ela está trazendo uma nova geração, e isso ficou claro, por exemplo, nas eleições americanas recentes, então, em novos desafios. Eu acho que a questão das diferenças sociais vão ser uma questão que vão estar em pauta aí para os próximos anos, e isso passa por inclusão digital também. Por outro lado, também, as novas tecnologias, elas podem ser uma ferramenta de diminuir as diferenças, mas podem ser também um fator de agravamento dessas diferenças. Então, isso é um ponto que a gente vai ter que estar preocupado nesses próximos anos. Mas, por outro lado, eu acho que tem um enorme campo da tecnologia ser um motor de acesso ao sistema de saúde, e isso tanto ao sistema de saúde público quanto ao sistema de saúde privado. Então, novas soluções elas vão surgir, estão aí e têm que ser buscadas. E tem, nesse ponto, eu tenho pensado muito nisso, tenho discutido, né, com a turma do Dados do Bem, que é como ter soluções tecnológicas que, ao mesmo tempo, sejam capazes de trazer lucro, mas que também tenham um impacto social maior. Então, eu acho que as empresas do futuro, elas são essas empresas que vão ser capazes de fazer inovação, que vão incluir mais gente, que vão prover acesso, ao mesmo tempo, em diferentes camadas sociais, com diferentes soluções. Então, é isso que eu tenho pensado. Em relação aos Dados do Bem, a gente não sabe ainda
qual é o futuro, mas abriu uma possibilidade incrível. Então, só rapidamente, quando eu estava apresentando dados do bem e discutindo com o secretário de saúde da Baixada, por exemplo, ele me alertou, falou: poxa, Fernando, muito legal o aplicativo em relação ao Covid e tudo, mas então você tem todos os hipertensos mapeados do meu município que baixaram o aplicativo? É verdade, temos. Então, quer dizer, as aplicações elas vão muito além do que simplesmente a Covid. Então, a gente aí tem novas possibilidades de pensar saúde pública, saúde populacional e uma série de questões que estão aí batendo a nossa porta. Leandro, obrigado a todos. Tenha uma boa continuidade desse simpósio e bom fim de semana a todos. Abraço. Obrigado, muito obrigado a todos vocês da mesa, muito obrigado ao Idório. Eu devolvo a palavra à Gabriela para poder dar continuidade ao evento. Um beijo, Gabi. Obrigada, Leandro. Muito obrigada pela tua condução maravilhosa. Na verdade, daria para ficar a manhã inteira aqui, né? Tem tanto assunto bom para falar com esses 3 painelistas e com o Leandro liderando maravilhosamente bem. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Gabi. Tá, é que congelou ali a tela do Leandro, fiquei na dúvida. Obrigada, Crícia. Reforçar os agradecimentos, então, para o Werner, né, contando o caso, essa história linda dos hospitais de campanha, exemplo de trabalho competente, aí, trazendo um resultado maravilhoso, com muita compaixão, né, que orgulho. Não podia ter iniciado com uma forma mais especial esse evento. O Ariel, agradecer o trabalho maravilhoso da transformação digital e a grande capacidade de adaptação e velocidade para também rapidamente trazer resultados muito incríveis e super relevantes para os pacientes nesse momento de crise. Eu tive a oportunidade de acompanhar aquele início e foi realmente impressionante a velocidade com que essa equipe trabalhou, o método ágil aí na veia, né, mostrando os resultados. E para finalizar o Bosa, né, contando o caso dos dados do bem, que como ficou mais do que claro aqui, foi só um começo, e eu vou usar a palavra dele do início, do serendipity, para mostrar que a inovação acontece assim e a gente não tem ideia aonde ela pode parar, né?